Boa noite. O tema que eu vou falar aqui é a pandemia como disciplina ao povo de Deus. Em Romanos 8:28 diz: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. É necessário a gente esclarecer que o texto fala que todas as coisas que acontecem nesse mundo, sejam boas, sejam ruins, ela vai cooperar para o bem daquelas pessoas que entregaram a sua vida para Deus, para Cristo, e declararam sua fé em Jesus Cristo e são discípulos de Cristo. Agora é necessário a gente discernir que esse bem é o bem espiritual, um bem espiritual, não um bem material, porque muita gente leva esse texto, coloca esse texto numa interpretação desse bem ser coisas materiais, ser coisas desse mundo. Ora, Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, inclusive Ele abençoa seus filhos, mas é da forma como Ele quer. Então esse bem, eu entendo que é o bem espiritual, é o bem da nossa fé, e alimentar cada vez mais a nossa fé junto a Deus. E o fato é que a gente olhando a história do povo hebreu lá no Antigo Testamento, eles viviam no Egito, no Antigo Egito, sob o jugo do Egito. O povo hebreu ali eles tinham um tratamento diferenciado, porque era um povo estrangeiro e viviam como escravos ali no Egito, no Antigo Egito. Mas por outro lado, eles tinham alguns benefícios que os faziam sentir bem. Eles tinham alguns benefícios sociais diante do Egito que de certa forma acomodavam a situação econômica e social deles. Mas espiritualmente eles viviam uma vida sem comunhão com Deus. Eles não tinham a liberdade de cultuar o Deus como os hebreus cultuavam desde o início. E Deus, ao ver que essas pessoas, que o seu povo estava ali no Egito, e esse povo introduzido naquela cultura egípcia, eles iam perdendo a sua identidade através da sua fé maculada junto ao Deus Javé, o Deus de Abraão, o Deus de outros grandes homens que Deus levantou. E o que Deus está colocando é que em toda a história da humanidade, e em particular do povo de Deus, ele usa da disciplina para fazer com que o seu povo, os seus filhos andem, tenham uma fé construtiva, uma fé que faça com que eles tenham um crescimento espiritual diante de Deus. E o fato é que Deus viu a opressão do povo do Egito e resolveu os libertar desse jugo do Egito. E nesse processo de libertação, Deus os coloca no deserto para discipliná-los. E a reação nossa, mesmo estando em Cristo, muitas vezes é de murmurar, de reclamar, porque nós estamos passando por alguma prova, alguma situação. O fato é que nesse processo de retirada do Egito, quando Deus
tira o seu povo, que coloca na passagem pelo deserto para eles ir para Canaã, que é a terra prometida, que é a terra do descanso, a terra de adoração a Deus. Nesse processo, o povo passa por uma espécie de disciplina, e a primeira reação do povo é reclamar de Deus, é dizer que Deus não estava presente. Cadê Deus nessas horas? E cadê o nosso Deus tão poderoso, tão cheio de milagres? Mas a gente, assim como os israelitas ali no passado, a gente não entende que estamos sendo disciplinados, e todas as coisas que acontecem, sejam boas ou más, elas cooperam para o nosso bem espiritual. Em Êxodo 16, a partir do capítulo 2, do versículo 2, diz: toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto, e os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxeste a este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Isso foi a mentalidade do povo no processo de disciplina. E o que a gente vê nos dias de hoje é uma pandemia a nível mundial, como essa que está aí há mais de 5 meses, que pessoas vêm morrendo e muita gente vem sofrendo com essa situação. Os governos vêm sendo acuados, para tomar providências econômicas, para sanar a situação econômica, social do povo, de saúde pública, então nós temos uma crise muito grande. A pandemia ela traz uma crise de proporções que não podemos nem ainda somar e ter um resultado da dimensão disso tudo. Mas para aqueles que creem em Jesus Cristo, para os discípulos de Jesus, se atendo aos textos aí de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem que ama a Deus. Então, assim como Deus fez no passado lá com os egípcios e outros fatos da história da Bíblia, do povo hebreu, Deus sempre usou todos os eventos que aconteceram, serviu para disciplinar o povo de Deus. Agora, para aquele que não é filho de Deus, as aspirações dessas pessoas, elas não são iguais ao filho de Deus, porque o filho de Deus, ele vê nessas provas, nessas dificuldades, o momento dele disciplinar a sua fé, dele rever a sua fé com Deus, dele fazer uma reflexão na sua comunhão com Deus, e nisso ele melhorar, a se aproximar mais de Deus e subjugar-se mais a Deus, se colocar mais na posição. Mas para aqueles que não são filhos, eles, assim como o povo do Egito, estão preocupados com comida, com bolsa do governo, com o que o governo vai fazer, se vai aumentar ou não vai aumentar. Então, e muitas vezes nós que cremos em Jesus Cristo, somos discípulos, a gente é afetado por isso também. A gente tem momentos dessa crise que passa a humanidade, dessa crise que passa o povo, mas nós temos que entender que nós somos filhos de Deus, e a nossa preocupação ela tem que ser espiritual, se a nossa fé está sendo conservada, se a nossa fé não está sendo abalada por todas essas circunstâncias, porque para nós serve como disciplina. Para aqueles que não têm fé em Deus, eles não veem isso como disciplina, não veem isso como um momento de reflexão e renovação de fé, mas apenas querem que resolva as coisas de todas as formas, e centradamente em preocupações materiais. Boa noite.